Nós temos estudado o livro de Romanos e nós temos visto que o apóstolo Paulo, ele desejava muito pregar o evangelho na cidade de Roma. Então, ele se apresenta, ele apresenta o seu evangelho, ele mostra as características do seu evangelho, e lá nos versículos 16 e 17, ele vai dizer que esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois bem, a metade do capítulo 1, Paulo gastou para fazer uma apresentação de si mesmo e também para apresentar o evangelho que ele pregava, visando convencer os romanos de que ele realmente era um cristão como eles e que os romanos poderiam enviá-lo à Espanha, porque ele desejava, num quarto momento, que era o que seria a sua quarta viagem missionária, pregar o evangelho naquela região. Nós sabemos que Paulo foi para Roma, era um desejo dele, mas não da maneira como ele desejava, como ele intentava. Ele vai preso. E lá, em Roma, no cárcere, numa prisão domiciliar, ele escreve 4 cartas que estão na nossa Bíblia, e ele evangeliza uma grande quantidade de soldados que vão levar o evangelho para dentro da casa de César. Então, os primeiros 17 versículos do capítulo 1 de Romanos vai falar do evangelho, da graça de Deus, do poder de Deus, do poder salvífico do Senhor. Os demais versículos, agora, a partir do versículo 18 até o versículo 32, Paulo vai falar do oposto da graça. Ele vai apresentar aquilo que também faz parte da justiça de Deus. Lá no versículo 17, Paulo vai dizer que no evangelho se descobre a justiça de Deus. Ou seja, no evangelho, Deus pune o pecado em Cristo e Deus nos torna justos por causa de Cristo. Mas a justiça de Deus também, ela tem uma outra face, uma outra faceta. A justiça de Deus também, ela é evidenciada pela sua ira. E quando nós falamos, irmãos, em ira de Deus, jamais devemos pensar na ira de Deus como um sentimento de Deus. Não. A ira de Deus, na verdade, é um processo natural que o Senhor estabeleceu para punir o pecado. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Isso é a justiça de Deus, a ira de Deus que pune todo aquele que não está debaixo da sua graça. Então, quando falamos em justiça de Deus, nós devemos pensar no processo salvífico, na justificação, na regeneração, na santificação que a salvação em Cristo nos proporciona. Mas devemos pensar também nessa ira de Deus que já está presente no mundo, julgando os pecadores. Então, os demais versículos de Romanos vai falar sobre isso. Para que nós possamos ter uma ideia mais clara, o capítulo 1 de Romanos, Paulo vai falar sobre a perdição dos gentios. O capítulo 2, ele fala sobre a perdição dos judeus. E no capítulo 3, ele vai abranger tudo. Paulo, nos 3 primeiros capítulos de Romanos, vai falar que todos estão debaixo de condenação. Por isso que lá em Romanos capítulo 3, ele diz assim: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, quando Paulo fala da ira de Deus, não pense num Deus irado, enraivecido, pronto a castigar você quando você comete um deslize. Não, em lugar nenhum das Escrituras você encontrará algum tipo de sentimento de ira atribuído a Deus. Deus não se ira. A ira de Deus tem a ver com o seu processo, um processo que Ele mesmo criou, que Ele mesmo estabeleceu, para punir o pecado, para punir os pecadores. Então eu digo para você que todos aqueles que não estão debaixo da graça de Deus, estão debaixo da ira de Deus. É por isso que Jesus diz assim: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então quando nós somos salvos da ira de Deus. Essa ira que desencadeia
uma série de julgamentos, porque existe a ira escatológica, ou seja, aquela ira dos últimos dias. Essa ira existe, quando Deus colocará um fim na história da humanidade e inaugurará o seu reino eterno, de forma escatológica, de forma como que isso acontecendo no final dos tempos. Mas a ira de Deus já está presente no mundo. Hoje nós já temos esse processo criado por Deus para punir aqueles que rejeitam a graça de Deus. E é isso que Paulo vai dizer aqui, a partir do versículo 18. Ele vai dizer o seguinte, veja só, a partir do versículo de número 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. O que significa a palavra inexcusável? Significa indesculpável. A ira de Deus, então, sintetizando um pouco para os irmãos, ela mostra a derrocada do homem. Escute, o homem, ele não passou por um processo de evolução no campo espiritual, mas um processo de involução. O homem começou perfeito, e ele foi se degenerando, e ele continua se degenerando até hoje. Essa degeneração do homem sem Deus é um processo contínuo, que vai culminar com o fim, que vai culminar com o juízo de Deus. Então o homem, no quesito espiritual, ele passa por uma involução. Isso começou com Adão e Eva, e isso acompanha o homem até hoje. Meus amados irmãos, eu não sei quantos aqui acompanharam esses dias de carnaval, como foi o carnaval em São Paulo, principalmente blocos de carnaval que foram criados em protesto ao governo, onde a imoralidade e a perversão sexual foi algo assim que eu confesso para vocês que eu ainda não havia visto. Isso prova o que a palavra de Deus está dizendo. Essa questão da derrocada da humanidade. E essa derrocada, ela acompanha um ciclo. Ela acontece, primeiro, na incredulidade, depois na idolatria e depois na perversão sexual. Primeiro, na incredulidade. Veja só o que Paulo vai dizer aqui no versículo 20. Ele vai dizer o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, preste atenção, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, porque para que eles fiquem inexcusáveis. O Salmo 19 diz o quê, irmãos? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Quando você olha para a natureza, quando você olha para esse sol, para todo esse processo, para todo esse conjunto de leis que regem a natureza, cada elemento da natureza possui um papel, contribui dentro do seu papel para a vida. Você percebe que há alguém por trás disso. A natureza, a revelação natural de Deus, porque existem 3 revelações de Deus: a revelação natural. Não confunda com teologia natural, porque os adeptos da teologia natural, eles dizem que a menor percepção que você tiver de Deus já é suficiente para te salvar. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que só há salvação por Jesus Cristo. Mas a revelação natural de Deus é real. Através das coisas criadas, você percebe que existe alguém por trás disso. Alguém que teve uma mente capaz de planejar tudo nos mínimos detalhes. É isso que Paulo está dizendo aqui. A incredulidade começa aí, porque os homens, eles,
ao olharem para a natureza, ao olharem para as coisas criadas por Deus, ao invés de haver neles uma percepção inicial de que existe alguém por trás disso, eles simplesmente se fecharam na sua incredulidade e partiram para o segundo ponto que nós vamos ver daqui a pouco, que é a concepção de deuses segundo os seus próprios interesses. Então, nós precisamos tirar da nossa mente uma ideia errônea que muitas vezes nós temos, e essa ideia nos acompanha, talvez a nossa vida toda, que é aquela ideia de achar que quem nunca ouviu falar de Jesus vai ser salvo. Talvez você já tenha ouvido isso por aí, ou talvez você também pense assim. Essa ideia é antibíblica. Por quê? Porque a natureza é um pregador de Deus. E se os homens não reconhecem, pelo menos não há dentro deles, a percepção de que existe alguém que detém poder, essa inteligência, para ter criado tudo da maneira como criou, se não há esse interesse, ou pelo menos essa percepção, as pessoas tão pouco crerão se ouvirem de Cristo. Então, irmãos, para que ninguém fique inexcusável, indesculpável diante de Deus, a natureza está por aí. Os ateus veem o mesmo sol que nós vemos. Eles respiram o mesmo ar que nós respiramos. Eles bebem a mesma água que nós bebemos. E eles dizem, não há Deus. Eles dizem, Deus não existe. Aqueles também que deixaram esse processo criativo em segundo plano e começam a dar explicações para como surgiu o universo, embora haja muitos que creem em Deus, porque começam a analisar tudo e eles percebem, não, existe alguém por trás disso. E outros que analisam tudo e dizem, não, tudo é obra do acaso. O que eu quero dizer para você é que o primeiro passo nessa derrocada é a incredulidade. E a ira de Deus se manifesta sobre esses, que vendo a criação de Deus, dizem, não há Deus. É aí que começa a derrocada humana. É aí que começa esse declínio da humanidade. Então Paulo está dizendo, primeiramente, para os incrédulos, que sobre eles a ira de Deus, ela vem e que eles são passíveis de punição, porque eles são inexcusáveis, eles são indesculpáveis. Meus amados irmãos, nós cremos em Deus, nós olhamos para as coisas criadas, elas fortalecem ainda mais a nossa fé. Mas existem pessoas que não creem. Então, o primeiro passo é a incredulidade. É o que está aqui nos versículos 18 a 20. Qual é o segundo passo? Está nos versículos 21 a 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram. Paulo está falando do que aqui? Lá dos primórdios, lá da criação, lá do Éden. Adão e Eva conheceram a Deus. Provavelmente seus filhos também tiveram informações de Deus. Então, esse desenvolvimento da sociedade com o tempo, mesmo sabendo da existência de um Criador, rejeitaram esse Criador e começaram a construir para si mesmos deuses. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está falando do desenvolvimento da idolatria na história humana. Os egípcios, por exemplo, adoravam vários elementos da natureza. Os egípcios adoravam répteis, os egípcios adoravam o gado, os egípcios adoravam o sol, adoravam as estrelas, adoravam o faraó, adoravam o Nilo. Paulo está falando aqui das religiões cananeias, por exemplo, Baal-zebub, que é chamado de Senhor das Moscas. Tudo isso eram divindades, Azera, Astarote, Milcom, Moloque. E tantos outros deuses que foram sendo construídos porque os homens rejeitaram a revelação de Deus, rejeitaram o Deus Criador. Então, a idolatria é uma característica do declínio da humanidade. Os homens deixam de adorar o Deus vivo, o Deus santo, o Deus Criador, e adoram animais, adoram répteis. Se você, por exemplo, for na Índia,
você perceberá essa questão de adoração de animais de uma forma muito mais ampla, porque os animais na Índia, eles são adorados. Os animais são considerados seres sagrados pelos hindus. E Paulo está dizendo, isso é uma característica do declínio. Sobre estes também a ira de Deus se manifesta. Porque eles se tornaram idólatras. Por que eles se tornaram idólatras? Porque eles rejeitaram a revelação natural de Deus. Rejeitaram o Deus Criador. Fecharam o coração para o Deus Criador. Nesse declínio, chegamos ao ponto principal, que é a imoralidade sexual. É o que está nos versículos 24 a 27. Lembre-se que Paulo está escrevendo para os romanos. E os romanos, eles eram uma sociedade, um grupo extremamente pervertido, principalmente nas questões sexuais. Essa era a mente dos imperadores romanos e essa era a mente da sociedade romana. Mas por que eles chegaram naquele estágio? Porque eles passaram pelos estágios anteriores. Porque quando você diz que não há Deus, você se torna o seu próprio Deus, e Deus faz o que quer. Então os homens, na sociedade romana, veja só o que Paulo vai dizer, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Meus amados irmãos, o sexo, sem sombra de dúvida, é um calcanhar de Aquiles do ser humano. Se tem algo que derruba pessoas, é a questão sexual. Grandes escândalos acontecem por conta de questões sexuais. Grandes pastores, homens tremendamente usados por Deus, já caíram por causa de questões sexuais. Presidentes de nações desenvolvidas já foram envolvidos em escândalos por causa de questões sexuais. O sexo sempre foi uma pedra no sapato da humanidade. E quando não há um freio, quando não há o temor de Deus, quando não há o Espírito Santo de Deus para nos mostrar a pureza e a beleza do sexo, porque o sexo foi criado por Deus. E existe aquele sexo que é sagrado, aquele sexo que é abençoado por Deus. Quando você está debaixo do domínio do Espírito Santo, as coisas acontecem dentro do plano de Deus. Mas quando não há temor de Deus, quando não há interesse em conhecer a vontade de Deus, pode observar que na maioria das vezes, grandes questões, grandes problemas acontecem por causa das questões sexuais. E é o que acontecia em Roma. Não havia freio. Não havia nenhum tipo de resistência, não havia nenhum tipo de bloqueio para os romanos viverem da maneira como viveram. Haviam escravos que eram comprados para esse fim. Haviam os cultos que aconteciam debaixo dessa realidade. Havia as prostitutas cultuais, os prostitutos cultuais. A igreja estava inserida dentro desse contexto. E Paulo vai dizer, isso aí é consequência da rejeição de Deus. E é o que acontece hoje. Então, veja só. Paulo vai dizer o seguinte, preste atenção. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Primeiro, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A homossexualidade feminina e masculina é uma prova da rejeição de Deus. A homossexualidade, seja ela feminina ou masculina, é uma prova incontestável de que quem está no controle não é o Espírito de Deus, mas é o próprio homem. Por isso, porque o homem faz aquilo que ele quer fazer. Observe que não está havendo limites para as questões sexuais nos dias de hoje. Não há limites. Eu confesso para vocês que a perversão sexual na mente humana hoje é tão degradante, irmãos, que agora existe uma certeza. Gênero é algo totalmente discutível, que você pode contabilizar
mais de 100 tipos de possibilidades de gênero. Como que você vê isso? É o que Paulo está dizendo aqui. E sabe o que é isso, irmãos? É a ira de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o pior castigo que Deus pode dar a um ser humano? Sabe qual é o pior castigo? Não é colocar ele em cima de uma cama doente. Não é tirar dele tudo que ele tem. Não é dar nele um susto e deixar ele entre a vida e a morte. Não. O pior castigo que Deus pode infringir num ser humano é soltar as cordas e dizer assim: viva do jeito que você quiser. Mas arque com as consequências. Então a Bíblia diz que Deus os entregou às paixões infames. O que você vê hoje, nessa derrocada moral, na verdade, é Deus entregando os homens para que eles possam desonrar os seus próprios corpos e fazer aquilo que o seu coração pede, que a sua carne pede. A humanidade não está satisfeita, ela quer mais. Por isso que o sexo se torna um vício. Porque sempre se quer mais. Sempre se quer explorar uma área que não foi explorada. Sempre se quer alguma coisa para trazer uma sensação que não se sente mais. É a mesma coisa do crack. Eu já desenvolvi um trabalho com dependentes químicos e eles me disseram: pastor, o crack é o seguinte, a primeira vez que o senhor cheira uma pedra, o senhor sente uma situação, o senhor se envolve, o senhor fica algo inexplicável, uma sensação, uma força, uma coragem, uma alegria, algo que não há no dia a dia, num estado normal, ninguém sente. E aí a pessoa quer sentir aquilo de novo, e ela fuma a segunda pedra. E aí a sensação é menor, mas ela tem como referência aquela primeira sensação, e fuma a terceira, e fuma a quarta, e fuma a quinta. E aí aquela sensação vai diminuindo, diminuindo, agora uma só não dá, tem que ser duas. E não sentir, então tem que ser três. E a pessoa não consegue parar. Porque não é fácil sair disso. A questão sexual é a mesma coisa. Você sente um determinado prazer, depois você quer sentir aquilo de novo, não consegue, inventa outra coisa, e aquela primeira sensação fica como referência, e você quer experimentar algo novo, e inventa outra coisa, e criatividade não falta. E enquanto isso você vai se degradando, e vai se distanciando de Deus, e Deus vai deixando. Esse é o castigo. Deus vai deixando, e vai soltando a corda. Você quer, então você tem. Você quer buscar mais prazer? Então busque. Esse é o castigo que a ira de Deus coloca sobre aqueles que rejeitam o seu senhorio, principalmente nas questões sexuais. A ira de Deus está se manifestando. Então, quando você olha essa derrocada moral da sociedade, esse declínio moral na sociedade, que cada vez se acentua mais, e a mídia sendo usada pelo diabo, enaltecendo isso e batendo palmas para isso, e cada vez mais artistas reconhecendo que isso é o que é legal, e tem que sair do armário, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, saiba que esses estão debaixo da ira de Deus. É a ira de Deus que está promovendo isso. Como? Para que os homens façam aquilo que eles querem fazer. Eles querem explorar a sexualidade de outra forma contrária à palavra de Deus, então explorem. Deus soltou as cordas, Deus soltou as rédeas, mas cada um, como diz a palavra de Deus, receberá isso em si mesmo de alguma maneira. Aí você vê aí as doenças sexualmente transmissíveis, que são uma característica da justiça de Deus sobre a perversão sexual, irmãos. Por isso Paulo está aqui falando, a ira de Deus se manifesta. Primeiro, na incredulidade. Segundo, na idolatria. Terceiro, na imoralidade sexual. E aí, dos versículos 28 a 32, Paulo vai dar um raio-x do que é a sociedade. Veja se é diferente de hoje em dia. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. 29. Estando cheios de toda iniquidade,
prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, porque existe dentro de cada ser humano um senso moral, isso é uma marca de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano tem dentro de si um conceito moral de saber o que é certo e o que é errado. Então, conhecendo a justiça de Deus, eles simplesmente abdicaram disso para fazer aquilo que o seu coração pediu. É por isso que eles atraem a justiça de Deus. Encerrando, Paulo diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É o que nós vemos hoje. A mídia incentivando, a mídia batendo palmas, a mídia filmando, a mídia dando espaço para que todos esses pecados, e aqui eu vou dizer para vocês, entre aspas, uma coisa que é uma impressão minha. Existe um programa na Rede Globo que faz com que tudo isso ganhe um brilho a mais, que é o tal do Big Brother Brasil. Porque muitos desses sentimentos que tem aqui, estão presentes lá naquele programa pervertido, aquele programa que foi criado pelo diabo e que, infelizmente, muitas vezes está dentro da casa de alguns cristãos. Se você quer ver do que o ser humano é capaz, está lá naqueles programas. Se você quer ver do que o ser humano é capaz, você vai para a mídia e você vê tantos que estão na frente das câmeras defendendo essas práticas pecaminosas aqui, irmãos. Esse é o mundo que nós vivemos. Por isso que a justiça de Deus está em operação, porque todos eles estão fora da presença de Deus. Eu quero aprender com você aqui, rapidamente, 3 lições que eu aprendi aqui, 3 aplicações práticas. A primeira delas é essa: consideremos a justiça de Deus através do seu evangelho e através da sua ira. Existe graça? Existe. Existe possibilidade de perdão? Existe. Existe possibilidade de haver uma mudança de vida? Existe. Mas se não acontecer isso, existe a ira de Deus. E a humanidade está debaixo da ira de Deus. E todos esses que estão aí pecando e desonrando os próprios corpos, estão debaixo da ira de Deus. Então essa é a primeira aplicação dessa manhã. Segundo, não vale a pena viver fora da presença de Deus. Irmãos, não dá. Eu não consigo imaginar a nossa vida sem o Senhor. Erramos, cometemos os nossos erros, pedimos perdão, nos levantamos, Ele nos aperfeiçoa, mas dá para imaginar a sua vida se não fosse Jesus? Dá para imaginar a sua vida sem Deus? Onde você estaria agora, meu irmão? Você estaria onde? Eu já fiz essa pergunta e eu tive medo de ir até o final, porque eu não tenho ideia do que teria acontecido comigo se não fosse a graça de Deus. Não dá para imaginar viver fora da presença de Deus. O Senhor é aquele que nos equilibra, é aquele que nos controla, é aquele que põe um freio nessa tendência que eu tenho de errar. Graças a Deus pelo seu Espírito, que está em nós, nos mostrando qual caminho a seguir e nos capacitando para seguir esse caminho. Então não dá para imaginar a vida sem a presença de Deus, não dá. E a terceira e última lição que eu aprendo: o maior castigo que um homem pode receber de Deus é viver solto, entregue a si mesmo. Sabe por quê? Porque o homem não tem conhecimento de absolutamente nada. Por que é bom a gente entregar o controle da nossa vida para o Senhor? Porque o Senhor sabe exatamente o que vem por aí. Ele sabe o que vem por aí. Ele sabe o que me aguarda. E Ele, no controle da minha vida, me direciona para que tudo aconteça contento para a sua glória e para a minha edificação. Não há nada melhor do que ser guiado pelo Senhor. Nada melhor. Certo caçador estava numa floresta.
E ele tinha uma bússola. E ele havia adentrado a mata e se perdeu. A tarde já estava chegando ao fim, a noite já se aproximava, e eu fico imaginando como deve ser passar a noite numa floresta. E ele estava ali, perdido na floresta, com a sua bússola e com o seu instinto. O instinto dele dizia: eu tenho que ir por aqui. Se eu quero sair da floresta, eu tenho que ir por aqui. Mas a bússola dizia: não, você tem que ir por aqui. E ele disse: mas o meu instinto me diz, eu tenho que ir por aqui. Eu vim de lá, eu tenho que ir para lá. Mas ele estava perdido. Esse é o problema do homem, achar que sabe, achar que consegue, mas ele está perdido. Como assim ele sabe? Mas eu tenho que ir para lá. Não, mas a bússola dizia: para cá. Ele tinha que tomar uma decisão, a noite estava caindo. Aí ele disse assim: eu já me coloquei em tantas situações difíceis. Eu já me perdi tantas vezes. Eu já me encontrei numa situação dessa tantas vezes e minha bússola nunca me decepcionou. Ela sempre me tirou dessas situações difíceis. Eu vou acreditar nela mais uma vez. E ele foi seguindo a bússola e conseguiu chegar numa aldeia e foi salvo. Esse é o problema da humanidade hoje. A humanidade quer andar por si, quer fazer o que dá na telha, quer tomar as próprias decisões, quer viver de acordo com a sua própria vontade. Eu sei o que eu faço, eu tenho conhecimento do que eu faço. E a cada dia o homem se enrola mais e se perde mais. Mas quando nós confiamos na bússola de Deus, Ele nos salva, Ele nos livra, Ele nos transforma, Ele nos amadurece e Ele nos faz ser aquilo que Deus quer que sejamos. Confiemos em Deus, irmãos. Porque se nós confiarmos em nós mesmos e insistirmos em seguir o nosso próprio caminho, Ele vai simplesmente nos soltar e deixar que arquemos com as consequências de nossa escolha. Se aquele caçador tivesse ido pelos seus instintos, ele tinha se perdido cada vez mais. Confiemos em Deus. Peçamos a Deus em oração para que Ele não nos solte. Porque se o Senhor soltar você, você vai se perder. Tem uma frase aí, Getúlio? A frase é a seguinte: o pecado confessado é riscado da memória divina, e a certeza do perdão deve riscá-lo da memória do pecador. Por isso que nós podemos confessar ao Senhor: Senhor, eu tenho esses dias vivido de acordo com a minha maneira, com os meus instintos, com a minha carne. Eu estou me perdendo, eu estou me afastando de Ti. Por favor, Senhor, não me solte, segure bem as cordas, me traga de volta a Sua presença, porque eu não consigo viver fora da Sua presença, porque senão você vai se enquadrar na lista de Paulo. Você vai estar debaixo da ira de Deus. Não queira ficar debaixo da ira de Deus, nós fomos salvos dela, nós fomos tirados de lá. Não volte para lá, querido. Cuide da sua vida espiritual. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor falou conosco. Muito obrigado porque nós aprendemos tanto nessa manhã. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos fortalecendo. Senhor, em nome de Jesus, não nos solte, Senhor. Segure firme em nós, segure firme as cordas. Se estamos longe do Senhor, leva-nos de volta para a sua presença. Não permita que fiquemos perdidos nessa vida sem o Senhor, porque fatalmente morreremos. Nos santifique, nos transforme, nos cure, Senhor. Em nome de Jesus eu peço isso. Nos abençoe, Santo e eterno Deus. Sê conosco, precisamos de Ti. Precisamos da Sua graça, do Seu perdão. Não queremos viver debaixo da Sua ira. Não queremos, ó Deus, permitir que o diabo coloque em nós questões que não agradam o Teu Espírito Santo. Santifica nossas mentes, santifica nossos olhos, santifica nosso coração. Santifica-nos, ó Deus, para que possamos ser aqueles crentes, aqueles filhos, aqueles servos que Tu queres que sejamos. Tenha misericórdia desses, ó Deus, que estão debaixo da Tua ira. Tenha misericórdia desses que estão vivendo na imoralidade sexual, que estão vivendo, Pai, na perversão sexual. A graça do Senhor, a Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Traga-os para debaixo da Tua graça, Senhor.
para que eles possam verdadeiramente perceber a diferença entre viver diante do Senhor e viver diante de si mesmos. Muito obrigado pelo que aprendemos aqui nessa manhã. Nós te agradecemos, rendemos graças ao Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por nos salvar. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.